E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre outra comic BL nacional que chama The Flower Pot, da Amanda Freitas, e pode até ter passado despercebido por vocês que ela ganhou uma versão digital e uma versão física publicadas pela editora JBC aqui no Brasil, assim como a editora New Pop publicou Lebre Coelho, também um BL nacional publicado aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa obra finalmente, porque eu acho que ela foi publicada em 2020, mas antes de mais nada, antes de eu falar pra vocês sobre a obra, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like no canal, se não for por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais para não perder nenhum dos próximos vídeos, para ficar me acompanhando por lá e os outros BLs e outras coisas que eu tô falando ao longo do tempo. Primeiro de tudo, eu quero comentar o quão frustrante é pensar no marketing que foi feito pro lançamento de The Flower Pot lá em 2020 pela editora JBC, porque é um BL nacional, é uma obra muito legal e é muito frustrante pensar na maneira como ela passou despercebida por muita gente. Como vocês sabem, eu acompanho o nicho BL durante 24 horas por dia para estar por dentro por causa do canal, eu pesquiso, eu estudo sobre o tempo inteiro e eu mesmo não via muitas menções a The Flower Pot durante o lançamento, nem pela própria editora, sabe? Então, tipo assim, chega a ser um pecado e é frustrante pensar em como essa divulgação foi feita na época. Mas eu confesso que agora com o anúncio de Dokyusei, pro catálogo, um BL, especificamente um BL pro catálogo da editora, eles tenham dar um foco e melhorem um pouco com esse nicho. Essa é a minha edição física de The Flower Pot e eu adquiri ela no Anime Friends, na mesa no Artist Alley, da mesa da própria autora, da Amanda Freitas. Ela é uma fofa, além de muito talentosa, ela é muito fofa, ela foi super gentil e ela também assinou o meu livro. Eu fiquei muito contente porque eu finalmente consegui adquirir a versão física diretamente com ela, e também fico feliz que ela tenha continuado a obra, porque pra quem não sabe, como ela menciona aqui dentro, essa obra ela foi inicialmente produzida para participar de um concurso que não deu em nada, mas que ela decidiu continuar publicando, e aí agora a gente tem The Flower Pot. Agora, na sequência do vídeo, eu falo pra vocês do que se trata a história de The Flower Pot e também vou comentar, as minhas opiniões de maneira geral sobre os aspectos da obra. Na história a gente conhece o Pio, que é um menino que trabalha em um restaurante familiar, ele mora sozinho, ele e a Uma, é a gata dele, e ele recentemente desenvolveu alguns sentimentos questionáveis pelo Hadrian, que é um menino que trabalha na floricultura da vizinhança. Uma floricultura na qual o Pio costumava frequentar por ser amigo da dona, e o Adrian é o neto dela e ele tá ali passando um tempo cuidando da floricultura enquanto a avó dele tá hospitalizada. Ele é um estudante de botânica, um estudante universitário de botânica que ainda tá com o futuro meio incerto. Tendo isso como base para a história, ela não se desenvolve com um grande drama ou com grandes conflitos. Ela segue esse ritmo e aí a gente acompanha o Pio, que por mais que seja um menino bastante tímido e inseguro, ele é super gentil e atencioso e ele vai acabar ajudando pessoas a lidarem com alguns problemas delas, algumas pessoas que são queridas para ele, graças à ajuda do Adrian. E claro, isso inevitavelmente vai fazer com que os dois acabem se aproximando bastante. O Adrian ainda tem algumas inseguranças em relação ao seu futuro, mas durante esse tempo que ele passa na cidade que a avó dele mora, ele sai bastante com o Pio e eles se divertem, saem juntos, fazem algumas atividades para sair um pouco da sua zona de conforto e claro que eles passam bastante tempo juntos, fazendo com que essa amizade deles se desenvolva bastante e acabe se intensificando cada vez mais. Naturalmente, com o passar do tempo, esse sentimento ele vai se desenvolvendo, os dois se tornam bons amigos, bons confidentes e claro, eles começam a perceber que esse relacionamento deles, esses sentimentos entre eles estão se tornando cada vez mais sensíveis. Eu nem vou falar muito mais sobre a história aqui, eu menciono algumas coisas mais pra frente no vídeo, mas por enquanto eu vou parar porque eu não quero correr o risco de te dar nenhum tipo de spoiler, Quem já conhece a obra já sabe do que eu tô falando, quem não conhece tem vários links aqui na caixa de descrição pra você conhecer. Agora eu vou falar um pouquinho
pouquinho sobre o roteiro, sobre a narrativa e sobre a arte da obra, o que eu achei delas. Os personagens têm traços meio arredondados, né? Uma aparência clara, mas dos mais velhos, dos idosos até as crianças, todos eles parecem ter uma aparência meio inocente demais. Em alguns momentos até meio infantil. E isso, principalmente, eu acho que está visível muito nos protagonistas. Eu não sei se esse aspecto necessariamente era o objetivo da autora, mas ele funciona bem porque ele casa muito bem com a proposta e com a narrativa da obra, né? A narrativa é simples, despreocupada e delicada, sem deixar de lado as coisas que tornam ela emotiva e dramática às vezes, e isso funciona bem com os personagens, né? Essas duas coisas casando juntos acabam tornando os personagens muito expressivos e é muito fácil de ler os sentimentos, as emoções que eles estão vivendo em cada painel. Eu acho que de toda a parte visual, a coloração é a maior peculiaridade e talvez a coisa que me chama mais atenção na obra numa primeira olhada. Eu acho que foi isso que me atraiu inicialmente para ela, porque ela parece que enriquece muito mais o traço simplista que diversos elementos da obra têm. Ela constrói painéis muito ricos, muito detalhados. A gente percebe que quando a autora vai colorir, quando ela vai colocar os elementos de cor, o resto, completar a imagem, isso tudo enriquece demais, enche aquilo de sentimento, de sensações e torna cada painel muito mais interessante. Essa coloração ela tá toda baseada em tons pastéis, mas não é aquilo que a gente está acostumado necessariamente a ver. Esses tons pastéis, eles estão super saturados, cheios de cores vibrantes, e isso é muito legal, porque te traz um tom novo, algo que realmente chama a atenção por fugir um pouco do convencional em vários aspectos. Eu acho uma das coisas mais atraentes de toda a obra. E claro que com esses elementos, com essas cores, nesse tom pastel, vibrante, os painéis eles são construídos de maneira muito mais interessante e cheio de aspectos que eles parecem querer transmitir pra gente. Como a própria capa que simula, né, que mostra pra gente um pouco das conversas, dos encontros dos meninos na floricultura, com esse rosa que traz aquela sensação de romance, aquela coisa mais delicada, aquela insegurança boba de uma paixão. Depois a gente tem uns tons mais escuros, mais frios nos passeios deles, né, quando eles saem juntos à noite e a gente tem a sensação de que existe muito sentimento escondido ali. E outra coisa que é muito legal é, por exemplo, como tu parece mudar, ser transportado completamente de ambiente, até de obra em alguns momentos, como, por exemplo, quando eles vão visitar, eles vão fazer algum encontro ali pela natureza, e aí isso aqui se enche de verde, de cores muito vibrantes, focadas no que é a natureza. É muito legal poder acompanhar como o traço dela e essa escolha de cores se misturam para trazer essas sensações pra gente. Inclusive, vale atentar pro making of, um extra da obra ali no final, que a autora mostra pra gente como funciona esse processo de desenvolvimento de uma página através de alguns rascunhos e do processo de coloração, de alguns exemplos claros, de algumas páginas que tu reconhece imediatamente. É bem legal ver isso. De maneira geral, toda a parte visual da obra é muito atraente. A quadrinização dele também me chama bastante atenção. Ela tem algumas irregularidades e escolhe algumas formas geométricas para completar alguns painéis, algumas páginas em alguns momentos, e funciona de maneira legal porque ela trabalha diretamente com a paisagem que a autora tá mostrando naquele momento, ou então com algumas emoções dos personagens que eles estão lidando naquela hora. É bem legal essa quadrinização que ela escolhe e como ela coloca alguns elementos randoms, aleatórios ali para construir alguma coisa, mas que estão sempre interligados a alguma passagem daquele momento. E aí no final de tudo, com todos esses aspectos visuais, cada painel transmite pra gente muito da narrativa e da proposta da obra, como cada aspecto visual de um personagem transmite pra gente claramente muito da personalidade dele, e como cada ambiente desenhado transmite muito do clima, da proposta emocional de cada painel. O roteiro, ele é todo linear e talvez o único defeito da obra seja que não existe um grande conflito que desenvolva ela
aí os personagens. Basicamente, o que eu quero dizer é que a obra, ela tá propondo uma coisa, ela te entrega aquilo, mas sabe quando a gente espera aquele conflito, aquela grande trama? O Pio e o Adrian, eles participam de alguns dramas no meio externo deles, de pessoas em volta deles. Basicamente o Pio, o Adrian, ele precisa lidar com algumas mais inseguranças do que conflitos sobre o futuro dele, e não tem esse grande conflito na história, essa grande trama, onde a gente vai ver os personagens saindo muito da sua zona de conforto, ou vendo um outro lado da personalidade deles que a gente não estava esperando. A própria narrativa que esse roteiro está propondo, ela é bastante simples e clara. Parte do que a gente acompanha, descobre, sabe na obra, são os próprios personagens ou a perspectiva deles que vai contando pra gente, né? A linha temporal, que é bastante simples e intuitiva, ajuda nesse processo, e os diálogos também, que os vários diálogos que a gente tem na obra, eles são super objetivos e organizados, o que facilita a leitura, o entendimento, né? E o acesso à emoção dos personagens. Claro que essa narrativa combina muito bem com essa proposta visual que a obra traz, muito alegre, colorida, né? Vários elementos divertidos ao longo da obra, ao longo da história, e vários deles que não precisam nem de textos, não precisam nem de diálogos para transmitir pra gente algumas emoções, alguns sentimentos dos personagens que estão participando no painel, como, por exemplo, vale mencionar uma cena quando os dois acabam saindo juntos pela primeira vez, e a gente vê eles se aproximando sem querer, se tocando muito perto, assim, e aquilo, sabe, te transmite naquele momento toda aquela sensação, aquela insegurança, aquela bobagem, aquele romancezinho que tu tava esperando em um quadro muito simples. E é bem legal de ver como ela consegue inserir essa narrativa também visual na obra. A edição física da JBC tá linda, como eu já falei, não tem nenhum... Eu acho que o único problema que eu encontrei nela foi no final, ali nos extras, que tem aquele making off, e algumas das cenas, das imagens que estão sendo mostradas pra gente, pra ilustrar o processo que a Amanda tá contando, ela parecem se repetir e não combina, tipo, a parte de rascunho com a parte final. Aquilo ali não combina. Deve ter sido algum erro durante a diagramação, durante o desenvolvimento, mas isso não é nenhum grande problema, não é na real nenhum problema. Tirando isso, eu não encontrei nada que me incomodasse na edição física, e ela tá realmente muito bonita, tá? As cores que a autora propõe na obra original, elas estão aqui de maneira muito colorida, muito vibrante. A gente tem ainda alguns elementos extras, né? A gente tem, acho que 4 histórias extras, que são micro histórias, basicamente umas tirinhas, assim, que contam algumas fases, momentos do relacionamento do Adrian e do Pio que a gente não acompanha, que meio que no time skip que tem na obra ali no seu final, a gente acaba perdendo algumas dessas passagens que ela conta de maneira rápida pra gente. Tem uma descrição simplista sobre todos os personagens que aparecem na obra, tem esse making off contando o processo de produção de uma página pra ela, tem ainda algumas descrições mais detalhadas sobre o Pio e o Adrian que ajudam a gente a entender um pouco de como eles lidam com as situações durante a história. Então é bem legal ver que tem vários elementos extras ainda, que no final da história te dão mais algumas curiosidades, tu entende mais alguns aspectos da obra, então é bem legal ler os extras depois. The Flower Pot é uma obra gostosa que conta pra gente a história e o desenvolvimento do relacionamento fofo entre o Pio e o Adrian, e a gente se diverte acompanhando isso. Ela tá propondo uma história simples e fofa, e ela entrega isso de maneira muito legal e visualmente muito bonita pra gente. Quero aproveitar para mencionar que no Brasil a gente ainda tem outros BLs publicados fisicamente, né? BLs nacionais, como o próprio Lebre Coelho, que eu já falei no canal do Alec, vou deixar vídeo na caixa de descrição. A gente tem aquela coletânea Boys Love, que eu também já falei no canal, vou deixar os 2 vídeos aqui na caixa de descrição. Eu vou deixar também link para vocês adquirirem eles na Amazon, e os links para The Flower Pot. Aqui na caixa de descrição a gente vai ter os links para você comprar essa edição física linda, linda, maravilhosa de The Flower Pot, e também tem os links para você ler ela no Tapas ou no Webtoon, se você preferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre
que tem muito BL legal sendo produzido aqui no Brasil. Então vamos torcer para que todas as editoras, assim como a New Pop e a JBC, abram os olhos para isso e publiquem outros atores nacionais por aqui, porque tem muita coisa boa sendo produzida aqui mesmo pra gente consumir. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!